Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate do canal. Já vou deixar algumas coisas bem esclarecidas logo de início. Esse vídeo não vai pregar nenhum tipo de doutrinação. Isso não faz parte do meu trabalho, isso não faz parte do meu discurso. Se você já conhece os meus vídeos, você sabe muito bem disso. Mas a coisa mais importante que eu tenho que deixar bem esclarecida para aquela pessoa de plantão que geralmente comenta sem assistir o vídeo inteiro é que atualmente, quando se fala sobre homossexualismo no Brasil, automaticamente vinculamos ao movimento LGBT, vinculamos a questão da ideologia de gênero e vinculamos também a questão das influências que as crianças atualmente estão sofrendo pela sociedade. O que eu vou falar nesse vídeo não tem absolutamente nada a ver com esses três tópicos. Então, antes de comentar qualquer coisa, antes de se posicionar, antes de querer passar vergonha aqui embaixo nos comentários, assista o vídeo inteiro. Isso é muito importante. Hoje eu estou aqui não como um especialista do assunto, porque eu não sou, ou como professor, ou como mestre. Eu estou aqui como um simples jovem cidadão brasileiro, porque é isso que eu sou. Não é porque eu tenho um número X de inscritos aqui no YouTube que eu sou melhor que você em algum aspecto. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é a minha visão sobre o preconceito em relação ao homossexualismo. Isso está bem claro para vocês? Então, vamos dar continuidade ao debate. Todos nós sabemos que o preconceito não é algo que se limita somente às pessoas homossexuais. O preconceito não é exclusividade das pessoas que são homossexuais. Na verdade, o preconceito é algo natural da sociedade humana. Atire a primeira pedra quem nunca foi preconceito, pelo menos alguma vez na vida, em relação a algo ou em relação a alguém. Eu já fui? Aposto que você também já foi. A grande questão é que todos nós temos que entender que ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a aceitar o que você aceita, ninguém é obrigado a gostar do que você gosta, ninguém é obrigado a ser adepto das ideias que você é. No entanto, todos nós temos uma obrigação em comum, que é ter o respeito pelo próximo, independente da sua cor, independente da sua crença religiosa, independente de sua ideologia política, independente de sua opção sexual. Essa linha de raciocínio é a que vou passar para os meus filhos e espero do fundo do meu coração que os meus filhos passem essa mesma linha de raciocínio aos meus netos. É muito comum, quando falamos sobre homossexualismo, algumas pessoas levarem para a questão religiosa, falando que o seu Deus é contra isso. E outras pessoas que levam para o lado científico, tentando entender se alguém nasce homossexual ou se alguém torna-se homossexual ao longo da vida. Por que a opção sexual de alguém te incomoda tanto? Por que essa questão, se a pessoa é homossexual ou se não é tão importante em um mundo onde a desigualdade social reina, onde a violência reina, onde a guerra reina, onde a fome reina em diversos países? Por que a opção sexual de alguém pode te incomodar tanto? E o pior, o que leva alguém a achar que é superior a outra pessoa, tendo como base de julgamento a sua cor da pele, a sua ideologia política, a sua crença religiosa e sua opção sexual? O que faz você achar que você é superior a alguém tendo isso como base de julgamento? Mas sempre quando eu falo sobre o preconceito em relação ao homossexualismo, logo me lembro de uma história muito interessante. Eu quero compartilhar essa história com vocês e talvez mude a sua forma de pensar em relação a alguma coisa. Logo nos primeiros momentos da Segunda Guerra Mundial, as forças do eixo estavam a todo vapor e a Alemanha conquistava cada vez mais a Europa. Nos primeiros 9 meses de guerra, milhões de pessoas já tinham morrido. Os alemães usavam como meio de comunicação uma máquina de criptografia que era considerada impenetrável. Essa máquina chamava-se Enigma e era o principal meio de comunicação das Forças Armadas alemãs. Por um conjunto de fatores, uma réplica dessa máquina chegou até as mãos do Serviço de Inteligência da Polônia e, inclusive, foram os poloneses os primeiros a quebrarem alguns dos códigos dessa máquina. No entanto, os alemães viviam aperfeiçoando a máquina, adicionando diversos rotores para tornar cada vez mais difícil a quebra completa da máquina Enigma. Aí então, por volta de 1939, essa réplica chegou até as mãos dos ingleses e franceses.
Os britânicos então organizaram um grupo de matemáticos que inclusive era composta por uma mulher, o que era muito raro naquela época, e esse grupo de matemáticos ficou responsável por tentar quebrar definitivamente o código da máquina Enigma. Esse grupo de matemáticos ficou conhecido como os matemáticos de Bletchley Park. Essa máquina poderia gerar sexalhões de combinações possíveis, e os matemáticos de Bletchley Park tinham sempre até meia-noite para tentar decifrar uma mensagem alemã, pois na manhã seguinte os alemães já estavam enviando outras mensagens dos ataques que eles estavam prestes a executar. É aí que entra na história um homem chamado Alan Turing, que bateu de frente com o serviço de inteligência britânico ao apresentar um projeto que era completamente desacreditado por todos. Foi então que em 1942, Alan Turing conseguiu, depois de um conjunto de fatores, descriptografar a máquina que era considerada indecifrável. Graças a Alan Turing, os aliados agora sabiam exatamente os planos dos alemães durante quase os anos restantes da Segunda Guerra Mundial. Poucas pessoas, mas poucas pessoas mesmo, sabiam que a máquina Enigma tinha sido quebrada, que o código da máquina Enigma tinha sido quebrada. E uma dessas poucas pessoas era o próprio Winston Churchill. O feito de Alan Turing foi crucialmente importante para determinar o rumo da Segunda Guerra Mundial. Graças ao grande feito heróico de Alan Turing, a Segunda Guerra Mundial foi encurtada em aproximadamente 2 anos, poupando a vida de cerca de 14 milhões de pessoas. 14 milhões de famílias foram salvas, graças ao feito heróico de Alan Turing. Mas você aí que não conhece essa história, tá achando que ele foi considerado um herói de guerra pelo seu feito histórico? Você acha que ele foi considerado um herói de guerra por ter sido uma das peças-chave da vitória dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial? Negativo. Esse feito heróico permaneceu em segredo de Estado por mais de 50 anos. E quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o seu feito foi simplesmente ocultado. Alan Turing não teve o reconhecimento que mereceu, e muito menos os matemáticos de Bletchley Park. E sabe o que mais dói? É que Alan Turing foi humilhado diversas vezes em ocasiões em público e até mesmo na própria universidade onde ele dava aula pelo simples fato de ser homossexual. Mas não para por aí não. Alan Turing foi condenado à castração química pelo fato de manter relações com outro rapaz. Sejamos imparciais, é claro que naquela época isso era considerado crime. A sociedade tinha uma mentalidade completamente diferente, mas o governo britânico não levou em consideração que Alan foi tão importante quanto qualquer outro chefe de Estado. Que ele foi tão importante quanto qualquer outro bravo soldado que vestiu a farda e foi para o campo de batalha para defender o seu próprio país. O governo britânico não levou em consideração que Alan Turing foi mais homem do que muito político daquela época. Aí você para e reflete um pouco. Dentro dessas 14 milhões de vidas salvas de uma morte dolorosa, poderia estar seus pais, seus irmãos e seus filhos. Mas o governo britânico não levou isso em consideração. Alan Turing não foi nomeado o herói de guerra. Pelo contrário, foi humilhado e condenado pelo seu próprio país, pela sua própria nação. Você acha que isso foi justo? Ao longo da história tivemos diversas pessoas de diversas etnias que fizeram o bem ao próximo. Tivemos diversas pessoas homossexuais que fizeram o bem ao próximo. Tivemos diversas pessoas religiosas que fizeram o bem para milhões. E mesmo assim, às vezes por um motivo tão banal, nos deixamos ser dominados pelo ódio gratuito e pelo preconceito. Não estou pedindo para que você aceite nada, não estou pedindo para que você goste de nada, não estou pedindo para que você mude a sua linha de raciocínio. Estou pedindo apenas que você reflita um pouco mais e tenha sempre contigo o respeito ao próximo. E ao invés de tentar cuidar da vida dos outros ou tentar interferir na vida dos outros, apenas pregue o bem ao próximo, faça a sua parte e as outras pessoas façam a parte delas. E assim a gente tenta seguir em paz.
Muito obrigado e conto com vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!